Bom dia, meus alunos do segundo ano do curso técnico em biotecnologia, integrado ao ensino médio. Nossa disciplina é a disciplina de biologia molecular. Esse é o nosso quinto encontro via acesso remoto. E hoje nós estaremos falando sobre a regulação da expressão gênica. Como nós vimos na nossa videoaula anterior, o RNA mensageiro ele precisa passar por algumas etapas, chamadas processamento do RNA, para que ele se torne um RNA mensageiro maduro e dessa forma ele possa sair do núcleo da célula e ir ao citoplasma para que ocorra a síntese da determinada proteína. Nós vimos também na nossa aula anterior o passo a passo da síntese proteica e falamos também sobre o enovelamento das proteínas, ok? E também a degradação dessas proteínas. E aí nós terminamos a nossa aula anterior com a seguinte pergunta: quem regula a expressão de um gene? Essa foi a pergunta que nós deixamos lá no final da aula. E nesta aula nós estudaremos os mecanismos pelos quais a célula controla a expressão de determinados genes, ok? Essa seria a nossa aula de número 5. Bom, o termo expressão gênica se refere ao processo em que a informação codificada por um determinado gene é decodificada em uma proteína. Então, toda vez que nós falarmos aqui, o gene está sendo expresso, quer dizer que aquele gene ele está sendo transcrito em RNA mensageiro e traduzido em proteína. Quer dizer que aquele gene está sendo utilizado para a produção de determinada proteína, ok? Então, expressão gênica é justamente isso, é o processo no qual o gene, a informação que está contida no gene é decodificada para a produção de uma determinada proteína, ok? E a regulação, ela se refere a qualquer ação nesse processo que possa permitir a expressão do gene ou proibir a expressão do gene. Então, quando eu estiver falando regulação da expressão, pode ser positiva, permitindo a expressão do gene, ou pode ser também negativa, proibindo a determinada expressão gênica, ok? Então, aqui nós temos duas células, as células eucarióticas e as células procarióticas, né? Então, nós vamos ver a regulação da expressão gênica em ambos os tipos de células. Obviamente que vocês vão perceber que nos procariotos essa regulação ela é mais simplificada, considerando que são organismos mais simples. Nós vimos até na última aula que não ocorre processamento do RNA mensageiro nesse tipo de células. Então, agora eu gostaria de voltar com vocês ao início, né? Imagina o seguinte, pensando a partir somente de mamíferos, não é? Então nós temos lá o espermatozoide e o óvulo, que vai formar uma célula única, que vai se diferenciar, vai se dividir até se transformar em um organismo extremamente complexo, não é? Então tudo isso começou lá na fertilização com um único núcleo, né? Contendo um único conteúdo genético aí a partir da junção do conteúdo presente no gameta masculino com a junção do conteúdo presente no gameta feminino, ok? E aí essas células elas vão se dividindo, se diferenciando, formando diferentes tipos de células, olha, neurônios, linfócitos, cardiomiócitos. Aí a pergunta que fica é: como uma única célula pode dar origem a tipos celulares tão distintos? Veja, uma única célula ela pode se modificar, não é? Passar por um processo que nós chamamos de diferenciação e se transformar em diferentes tecidos durante lá as etapas de desenvolvimento embrionário. Então, para responder essa pergunta, haviam duas hipóteses. A primeira hipótese é que durante a diferenciação, apenas os genes que codificam as proteínas que serão expressas
naquele tipo celular são mantidos. Então, se entendia o seguinte, olha, se o espermatozoide ele carrega N número de genes do pai e o óvulo carrega N número de genes da mãe, fusionando os dois, a partir desse momento, na diferenciação para os diferentes tipos de tecidos que vão compor aquele organismo que está se desenvolvendo, na diferenciação só ficaria os genes responsáveis pela função daquele determinado tecido. Então, na primeira hipótese, os genes que estão lá, por exemplo, lá no tecido adiposo, que é o tecido que compõe a camada logo abaixo da pele, camada de gordura, então quer dizer que os genes que estão lá são específicos para tecido adiposo. O gene lá no neurônio, por exemplo, não é? Seriam específicos para neurônios e assim por diante, nos músculos também. Então isso era o que a primeira hipótese levava a crer, que cada célula diferenciada só teria então os genes que são importantes para a sua determinada função. E na segunda hipótese que todos os genes são mantidos, mas somente as proteínas específicas ao tipo celular são expressas. Qual das duas hipóteses está certa? Então vamos a um experimento. Então, lá em 1965, George Morrell estava tentando obter orquídeas livres de vírus e descobriu que pedaços de apenas 1 milímetro do caule das orquídeas poderiam produzir plantas inteiras. Veja, então, se nós tirarmos lá uma única célula aqui, por exemplo, de um tubérculo, de uma orquídea, e aí nós colocarmos ela em condições apropriadas, condições nutritivas apropriadas, essa célula ela vai se desenvolver ao ponto de nós obtermos uma nova planta por inteiro. Então, surge a ideia da totipotência, que é a característica das células de desenvolverem estruturas novas diferenciadas ou um organismo complexo. Então, existem células que elas conseguem se diferenciar, quer dizer, na sua divisão ela consegue se especializar para diferentes tecidos. E isso são as células totipotentes, certo? Então, olha só, além disso, nos embriões, por exemplo, existem as células pluripotentes. Todas as suas células elas são indiferenciadas e pluripotentes. Por isso que o embrião ele é capaz de desenvolver, a partir da divisão das suas células, diferentes tipos de tecidos, porque são células indiferenciadas e pluripotentes, ok? Então vamos continuar ainda com aquelas nossas duas hipóteses. Será que nas células diferenciadas ficam apenas os genes específicos para aquela célula, ou todas as células têm o gene e só é expresso o que interessa para determinadas células, né? Lembrem lá das duas hipóteses. Então, olha, além disso, mais uma informação importante é que em animais, a maioria das células adultas diferenciadas, né, perdem a sua capacidade de totipotência, quer dizer, de diferenciar para tecidos específicos. Entretanto, existem algumas células ainda indiferenciadas, que mantêm uma característica de pluripotência, que é uma capacidade de diferenciar para tecidos específicos. Onde estão essas células? Estão lá na nossa medula óssea, chamadas as células troncos, né? Os nossos precursores linfóides e mieloides, lá na medula óssea. São os precursores das nossas células sanguíneas. São capazes, então, de se diferenciar em células sanguíneas. Por exemplo, aqui, olha, um neutrófilo e aqui um eritrócito, um glóbulo vermelho. Ambos tipos de células vieram de um mesmo progenitor, que tem uma capacidade pluripotente, certo? Então, nós entendemos o que é totipotente, o que é pluripotente. Uma célula totipotente ela é capaz de se diferenciar para diferentes tipos de células,
e a pluripotente ela é capaz de diferenciar para tipos específicos de células, ok? E aí, olha só, então se nós entendemos, e isso nós já conseguimos observar, que todas as nossas células têm o mesmo conteúdo genético, e aí eu falo para vocês que nós podemos observar por quê? Porque a partir do sequenciamento, nós observamos que todas as nossas células possuem o mesmo material genético. O que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer que a célula aqui da minha unha, né, que vai compor aqui a base da minha unha, que está produzindo a nossa querida queratina aqui da unha, essa célula ela tem todos os genes, tem os mesmos genes das células do meu neurônio. Perdão, das células do meu sistema nervoso, no caso, os neurônios, ok? As células que estão aqui na minha unha, ela tem todos os genes que compõem o meu organismo. Da mesma forma que a minha célula neuronal também tem todos os genes que compõem o meu organismo. A célula do epitélio da minha boca contém todos os genes que tem o meu organismo. Por isso que quando vai fazer um teste de DNA, por exemplo, ou mesmo uma análise de sequenciamento humano, pode ser tirados células sanguíneas para a extração do DNA, pode tirar a célula epitelial, pode tirar da pele, né? Pode tirar a célula epitelial do tecido mucoso, ok? Geralmente é do tecido mucoso. Passa-se então um suave na parte interna da boca, não é? E ali ficam retidas células com todo o DNA daquele organismo. Então, galera, a segunda hipótese ela está certa. Todas as células contêm o mesmo material genético de um organismo. Então, se você tira uma célula do pé e uma célula da cabeça, você vai ver que tem os mesmos genes, todas elas. O que muda entre as células distintas ou entre as condições fisiológicas distintas são os genes que são expressos, ou seja, o complemento de proteína que cada célula produz. Então, olha, eu coloquei aqui alguns exemplos de células e o que vai diferenciar essas células é o componente de genes que está sendo expresso. Lembrando que expressão nada mais é do que o processo no qual se utiliza a informação do gene para a produção da proteína. Então, o que vai definir essa célula e, consequentemente, o tecido que ela está construindo é justamente as proteínas que ela está expressando, o gene que elas estão expressando, ok? Então, apesar de todas terem o mesmo material genético, elas expressam os genes de forma diferente. O neurônio vai expressar genes importantes para a sua atividade neuronal, o epitélio vai expressar genes importantes para a sua atividade epitelial, por exemplo, ok? Então, voltamos à pergunta inicial. Tudo bem. Então, todas as células têm os mesmos genes, cada célula expressa os genes de seu interesse, a nível de sua função. Agora, quem é que determina isso? Quem é que faz a regulação disso? É o que nós estudamos nessa aula, né? Estudaremos aqui. Veja, então, essa regulação, ela ocorre em diferentes níveis, né? Nós dizemos que ela pode ocorrer aqui, olha, durante o processamento pós-transcricional do RNA mensageiro. Então, quando o RNA mensageiro ele é produzido, a regulação pode ocorrer aqui. A regulação da expressão gênica pode ocorrer também no processamento pós-traducional. Depois da produção da proteína, eu consigo ainda regular a utilização ou não desta proteína, ok? Então, olha só. Quais são os níveis onde ocorre essa regulação, esse controle? No início da transcrição, no processamento pós-transcricional, na degradação do RNA mensageiro. Então, eu posso degradar RNA mensageiro impedindo que ele vá lá para o citoplasma e
produz a síntese proteica, na tradução, que é lá o processo de produção, nas modificações pós-traducionais, logo após a tradução, na degradação das proteínas, nós podemos agir aqui, e também no endereçamento das proteínas. Então, nesses 7 níveis, nós podemos controlar a expressão de um determinado gene, ok? Sempre ou pós-transcricional ou pós-traducional, ok? Então, qual é o objetivo da regulação da expressão gênica em bactérias e em organismos multicelulares? Primeiro, nas bactérias, o controle da expressão gênica serve principalmente para permitir que as células se ajustem às mudanças nutricionais no ambiente, de forma que o seu crescimento e divisão sejam otimizados. Então veja, nós falamos na última aula que as bactérias, por serem organismos procariotos, são organismos simples, não é? E ela não possui regiões intragênicas, o seu material genético na hora da duplicação é duplicado de uma vez só, certo? O processo de transcrição e tradução ocorre de forma simultânea, não ocorre processamento do RNA mensageiro, são organismos simples. Então, para que elas usam o controle da expressão gênica? Para se adequar ao ambiente, às mudanças nutricionais no ambiente. Então, por exemplo, determinada célula, determinada bactéria, pode usar diferentes tipos de carboidratos. Então, se no ambiente aparece, por exemplo, uma lactose, então ela vai produzir lactase para quebrar a lactose, a enzima para quebrar a lactose. Mas se não tem lactose, o carboidrato lactose no meio de cultura, por exemplo, onde ela está, para que ela vai produzir a enzima? Então ela regula e deixa de produzir. E vai produzir outra enzima para quebrar frutose, ou mesmo para quebrar a glicose, ou qualquer outro carboidrato. Entenderam? Então elas conseguem regular a expressão do gene para se adaptar às condições nutricionais do ambiente. Já os organismos multicelulares, eucariontes, multicelulares, a expressão gênica controlada regula um programa genético fundamental para o desenvolvimento embrionário e diferenciação. O que ele quer dizer aqui? Lembra lá quando a gente mostrou as células totipotentes, certo? E nós mostramos lá a capacidade das células embrionárias de se dividir para diferentes tecidos? Quem faz com que ela tenha essa capacidade e chegue a essa divisão é justamente a regulação da expressão gênica. Então ela garante o desenvolvimento embrionário e a diferenciação dos tecidos. A célula ela se divide e se transforma em célula muscular e começa a compor o tecido muscular. A outra se divide e se transforma em célula neuronal e começa a compor o tecido neuronal. A outra epitelial e aí sucessivamente, ok? Tudo isso graças à regulação gênica. Esses então são os objetivos da regulação. E aí a regulação de genes, independente de ser em eucarioto ou procarioto, podem ser controladas em 2 níveis. Primeiro é o temporal, quando um determinado gene / proteína só é expresso em um tempo determinado, né? Por exemplo, aí, proteínas que só são expressas no embrião durante uma determinada fase do ciclo celular. Então, lá no desenvolvimento embrionário, existem proteínas específicas do desenvolvimento embrionário que depois depois que o organismo já tem a sua composição madura, isto é, já está plenamente desenvolvida, essas proteínas deixam de ser produzidas. O gene ele é silenciado para que não produza mais essas proteínas. Então, nós dizemos que essa expressão ela é controlada ao nível temporal, tempo. Então, durante o desenvolvimento embrionário, existem vários genes que são expressos, que só são expressos lá naquele desenvolvimento. E hoje, agora você aí adulto, eu aqui adulto, já não mais desenvolvemos esses genes, ok? Olha aqui, dando um exemplo aqui de um gene que é expresso lá durante as fases, né, da divisão celular, da mitose. Olha. A ciclina é CDK2. Veja, olha, ela é expressa
a partir do tempo. Ó. Então, tem uma C-ciclina ECDK2, ó, que ela é produzida aí entre a fase G1 e a fase estacionária. Aí, a ciclina A começa na fase estacionária e tem seu pico aqui de produção lá na fase G2. Já na G2 começa a ciclina B, que cai lá na fase mitótica, olha, certo? E aí começa a fase G1 de novo, ciclina E. Para que eu estou mostrando isso? Para mostrar que, olha, que interessante, diferentes proteínas sendo produzidas em diferentes fases do ciclo celular. Tempo, certo? Também pode ser controlada ao nível espacial, quando a expressão de determinado gene é diferente dependendo do tipo celular, ok? Por exemplo, proteínas que só são expressas em células nervosas, mielina, ou no tecido muscular, como a miosina. Então, veja, aqui já é um nível de expressão espacial. Veja, o músculo ele vai produzir miosina. É um tipo de proteína que está relacionada à contração muscular, certo? Actina e miosina são as proteínas que promovem a contração muscular, certo? Então, só tem no músculo. Mas o gene está em todas as células, só que só no músculo esse gene está sendo expresso. Então, há um controle espacial. A mesma coisa a mielina. Olha, todas as células vão ter o gene para a produção da mielina. Só que ela só é importante para o tecido nervoso. Então, só vai ser expresso lá no tecido nervoso. Então, veja que é espacial. O tecido nervoso produz mielina constantemente. O músculo produz miosina constantemente, só que cada um produz a sua própria proteína, ok? De forma espacial esse controle, certo? Além disso, existem genes que são expressos em famílias distintas, né? Nós podemos dividir os genes, todos os genes, em famílias distintas. Primeiro, a família dos genes constitutivos, que são genes que são expressos em todas as células, por isso que nós chamamos eles de housekeeping genes, porque eles são genes da casa, então eles são expressos em todos os genes, em todas as células, né? Esses genes eles vão dar origem a proteínas essenciais para a manutenção da vida, normalmente envolvidos em processos básicos como geração de energia, replicação e manutenção do material genético. Esses genes são chamados de housekeeping genes, ok? Então, são genes constitutivos. Então, todas as suas células vão ter esse gene. Por exemplo, o gene que produz uma proteína chamada... meu Deus, agora eu perdi o nome da proteína. Uma proteína chamada actina. Pronto, pessoal. Lembrei aqui o nome do gene, tá? Uma proteína chamada tubulina. Essa proteína, tubulina, todas as células vão ter. Ela compõe aí o citoesqueleto da célula. Então, seria um exemplo de gene constitutivo, né? Então, todas as células vão produzir. Outro exemplo muito simples é a glicoquinase, por exemplo. Todas as células vão produzir essa enzima, porque todas as células vão utilizar carboidratos como fonte de energia. Então, seria dois exemplos aí de genes constitutivos, né? A tubulina e a glicoquinase, né? Aqui os genes regulados, né? São genes expressos em alguns tecidos, cuja função está diretamente relacionada à função do tecido. Por isso, esses aqui são os regulados. Genes expressos em somente um tecido, de função altamente especializada, por exemplo, a beta-globina, que só é produzida lá no tecido hematopoético, que é o tecido sanguíneo, produzida apenas nos eritrócitos, nestes tecidos, que vai compor aqui a nossa querida hemoglobina, que vocês lembram muito bem. Então, seria um gene regulado, expresso somente em um tecido. E também existem genes expressos em somente uma única célula, e todas as células clonais descendentes dessa progenitora.
é o que acontece com os anticorpos. Então, uma única célula de defesa, um linfócito B, ele vai produzir um determinado anticorpo eficaz, capaz de neutralizar um vírus, por exemplo. E aí, essa célula ela vai passar por uma diferenciação que nós chamamos de diferenciação clonal, que essa célula vai se dividir, transformando-se, formando um batalhão de clones, certo? Que vão ter a mesma informação genética que ela. Mas veja que tudo surgiu a partir de uma única célula, por isso que aí nós chamamos que esses genes são expressos em somente uma única célula. Então, dividindo aqui os genes nos constitutivos, que não é o interesse da nossa aula, todas as células possuem esses genes, e os regulados, que é o interesse da nossa aula. Bom, para que a gente possa entender o processo, nós precisamos definir alguns termos. O primeiro dele é o que é o gene, né? É toda a sequência de ácido nucleico que é necessário para a síntese de um polipeptídeo funcional ou uma molécula de RNA, certo? Então, isso seria o gene. A informação importante para a síntese da molécula de RNA que vai dar origem à proteína. O que é a unidade de transcrição? É o segmento de DNA que codifica a sequência do transcrito primário. E o que seria o promotor? É a sequência mínima necessária para que a transcrição se inicie corretamente. E os elementos regulatórios em si são os elementos que regulam a iniciação da transcrição. E agora vocês vão entender quando nós estivermos falando sobre a expressão. Bom, agora nós vamos mostrar apenas um modelo de regulação de expressão gênica em procarioto, certo? E depois nós vamos mostrar um modelo de regulação da expressão gênica em eucarioto. Não tem como estudar gene por gene, certo? Então eu vou apresentar apenas um modelo. Então, olha, a regulação da expressão gênica em procarioto se dá através de operon, que são grupos de genes que são expressos como uma única unidade, além do promotor e das regiões reguladoras. Então, como ocorre a expressão de genes em eucarioto? Através disso aqui que nós chamamos de operon, olha só. Como os procariotos são organismos simples, eles expressam os seus genes em tandem, olha, juntos, certo? Então, nessas regiões que nós chamamos de operon, olha, aqui tem o gene A, o gene B e o gene C. E eles vão ser expressos a partir de regiões reguladoras aqui, ó, que antecedem o gene, ok? Geralmente, os genes de um operon codificam proteínas que atuam numa mesma via metabólica, geralmente catalisando reações sequenciais. Veja, o operon é uma região onde tem os genes e os mecanismos reguladores, certo? Para a expressão desse gene. Isso em procariotos. Geralmente, esses genes, por exemplo, A, B e C, estão envolvidos na mesma via metabólica. Por exemplo, aqui a quebra da lactose. Então, o gene A pode ser o gene da enzima, da quebra. O gene B pode ser o gene da proteína sinalizadora para a entrada de lactose na célula. O gene C pode ser uma proteína lá do canal da entrada da lactose na célula. Então, veja que todos os genes estão relacionados na mesma via metabólica, que seria aqui um exemplo, a quebra da lactose por uma bactéria. Ok? Então, isso seria o operon. Bom, foi descoberto, então, o chamado operon-Lac, né? O François Jacob e o Jacques Mudot, eles descobriram o sistema de regulação da expressão gênica em bactérias chamado operon-Lac. E isso fez com que eles ganhassem um Nobel de Medicina em 1965. Então, eles descobriram isso aqui, olha, o operon-Lac. Aqui estão os genes importantes para a quebra da lactose, não é? Então, olha, um gene estrutural para a lactosidase, que é uma enzima que quebra a galactosidase, que quebra a galactose. Um gene para a galactosidase permease, que é uma enzima que vai estar aqui, ó, permitindo a entrada, olha aqui, ó, permitindo a entrada da lactose dentro da nossa bactéria. E
um gene para a beta-galactosidase transacetilase, que é uma enzima também relacionada à quebra dessa lactose e do carboidrato que gerou aqui a galactose, ok? Então veja que esses genes eles são expressos a partir de um único operon e foi isso que eles descobriram, tá? Como se dá então a expressão dos genes importantes para a quebra da lactose em bactéria? Primeiro, vamos pensar aqui em uma condição onde a bactéria ela não tem esse carboidrato, né, disacarídeo chamado lactose. Imagina aí as bactérias que estão na sua pia e elas não têm lactose. Você não derramou leite na pia e elas não têm lactose, mas elas precisam continuar sobrevivendo, ok? Então, olha, aqui está o nosso operon, aqui estão os genes importantes e aqui estão as regiões reguladoras. O que vai acontecer? Na ausência da lactose, o repressor ele está ativo. O que é esse repressor? É uma proteína que a célula tem, que é expressa de forma constitutiva aqui, certo? E esse repressor ele vai se ligar lá na região operadora. Deixa eu marcar aqui para que vocês possam ver. Olha só. O repressor, ele vem e se liga na região operadora. Olha, ele veio aqui e se ligou bem aqui. Olha ele aqui, certo? O que é essa região operadora lá, ou operador lá no DNA? É justamente a região onde a RNA polimerase vai se ligar para sintetizar o RNA mensageiro, ok? Então veja, o repressor, que é essa proteína aqui, ele está se ligando aonde a RNA polimerase deveria se ligar, que é na região operadora do gene para a síntese do RNA mensageiro. Então, se o repressor está se ligando aqui, o gene não vai ser expresso. Olha o que está acontecendo. Não está sendo sintetizado o RNA mensageiro, porque a RNA polimerase não consegue achar o operador, porque ele está bloqueado pela proteína repressora. Então, na condição onde não há lactose, não é produzido o RNA mensageiro das enzimas e proteínas necessárias para a quebra da lactose. Faz todo sentido. A bactéria não vai ficar produzindo enzimas e determinadas proteínas importantes se ela não tem lactose no meio, certo? Ela só produz se tiver na presença da própria lactose, ok? Então, por que as bactérias, então, elas regulam aqui? Regulam porque elas necessitam gastar a menor quantidade de energia possível. Ela não vai ficar produzindo enzima para quebrar a lactose se ela não tem lactose no meio. Então, essa condição, olha, na ausência da lactose, ela não vai produzir as enzimas da quebra da lactose. Como ela faz isso? Regulando a expressão. Uma proteína repressora se liga lá no operador e dessa forma a RNA polimerase não consegue fazer o seu serviço, não produz o RNA mensageiro, não vai ser traduzido as proteínas importantes para a quebra da lactose, já que ela não está no meio, tá bom? Agora vamos para a segunda condição, que é na condição onde você jogou leite na pia, né? Na condição onde a nossa querida bactéria está na presença desse carboidrato chamado lactose, ok? Então, olha, a lactose ela vai entrar dentro da célula, né? A lactose ela vai entrar dentro da célula. Olha ela aqui, seria esse verdinho. E a nossa querida lactose, ela mesmo vai se ligar naquela proteína repressora, lembra? Então, olha, ela se ligou à proteína repressora.
E agora a proteína repressora saiu de cima aqui da região promotora. Lembra? Ó, da região operadora, digo. Certo? Ela estava aqui. Então, na presença de lactose, a lactose se ligou naquela proteína repressora, certo? E ela deixou, então, essa região aqui chamada região operadora, certo? Olha, saiu, já não está mais ali, está aqui, olha, certo? Por quê? Porque a própria lactose se ligou a essa proteína, tirando ela dali, tirando ela de cena, ok? Agora, olha só, agora a RNA polimerase consegue produzir, olha, consegue se ligar nesta região operadora, né? Nessa região operadora e vai conseguir fazer então o seu respectivo RNA mensageiro, certo? RNA mensageiro dos genes importantes para a quebra da lactose, certo? Que é a beta-galactosidase, que é uma enzima, a permease, que é uma proteína que vai permitir a entrada da lactose, e a transacetilase também, que é uma enzima, ok? Voltando aqui, olha, do zero, de novo, nas condições de presença de lactose, quer dizer, a bactéria tem açúcar do tipo lactose no meio, essa própria lactose vai se ligar à proteína repressora, olha, ela se ligou aqui, certo? E aí vai inibir a repressão da nossa região operadora, olha, vai inibir isso aqui, ó, já não existe, está solto, tá vendo? Agora sim, agora a nossa RNA polimerase consegue se ligar nesta região e realizar a síntese do RNA mensageiro, ok? Certo? Então, ela se ligou aqui na região operadora, certo? E realizou a síntese do RNA mensageiro das proteínas e enzimas importantes para a quebra da nossa querida lactose. Até acabar. Quando acabar a lactose, o repressor ele volta a se ligar aqui, certo? Na região promotora, e a RNA polimerase deixa de conseguir fazer aí o seu trabalho, tá bom? Certo? Lembrando de novo, olha, voltando aqui, olha, região, o segredo é sempre a região operadora, tá? A proteína repressora, ela se liga na região operadora quando não tem lactose. Se ela se liga na região operadora, a RNA polimerase não consegue trabalhar. Quando nós temos lactose, a própria lactose se liga na proteína repressora e desta forma essa proteína repressora sai aqui da nossa região operadora, certo? E a RNA polimerase pode trabalhar produzindo o RNA mensageiro, certo? Até acabar a lactose. Quando acabar, essa proteína repressora se liga de novo na região operadora aqui, olha, se ligou de novo, vou desenhar aqui, e aí ocorre de novo o bloqueio da síntese, a regulação negativa da síntese destas proteínas, tá bom? Quais são os princípios básicos da regulação, então, em procariotos? Primeiro, esses organismos eles necessitam ter mecanismos rápidos e eficientes de adaptação à mudança do ambiente. Isso nós já vimos, né? Eles necessitam que esses mecanismos eles sejam rápidos e eficientes. Produtos gênicos que funcionam em conjunto normalmente têm regulação da expressão semelhante ou estão organizados em operões. Nós vimos isso, olha, esses genes eles são importantes para uma função específica, que é a quebra da lactose, então eles estão na mesma região, no mesmo operon, certo? A transcrição da maioria dos genes está em um estado bloqueado pela ligação de proteínas inibidoras.
A dissociação depende de um indutor, normalmente uma molécula pequena que sinaliza a mudança ambiental. Foi o que nós vimos, olha, estava bloqueado, quando entrou a glicose, desbloqueou. Glicose não, perdão, lactose, ok? E agora, como ocorre a expressão em eucarioto? Olha, a iniciação da transcrição é o ponto mais crítico do controle da expressão gênica em eucarioto. Por isso, os genes eucariotos possuem muito mais regiões regulatórias, upstream, da região de frame, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que, enquanto lá no procarioto nós tínhamos uma única proteína que inibe, né? Que se liga, uma única proteína que se liga à região operadora, como nós vemos aqui, já em eucariotos são várias regiões e várias proteínas se ligando para controlar a expressão gênica. Os genes eucariotos não se organizam em operões, mas regulação conjunta pode ser obtida pela presença de mais sítios reguladores da iniciação da transcrição. Então não existe operon quando se fala em eucarioto. Eles não são organizados desta forma, mas existem diferentes mecanismos de regulação. O acesso às regiões promotoras é restrito pela estrutura da cromatina. Remodelamento da cromatina é necessário, hetero e eucromatina. Nós vamos ver logo à frente que a mudança da cromatina possibilita a expressão de um determinado gene ou impossibilita isso, ok? Então, pessoal, olha só. Aqui tem as etapas da formação de um complexo de iniciação de transcrição em eucarioto. Tem uma região, olha só, região promotora, chamada região Tata Box, e olha o tanto de proteínas que vão se ligar nesta região para que, desta forma, ocorra a regulação da expressão gênica, certo? Então, olha só o complexo que se forma na região Tata Box para que ocorra a expressão de um determinado gene. Nós não vamos estudar todas essas proteínas, eu só estou mostrando aqui a complexidade, que em eucarioto não existe uma proteína repressora, não, existem várias proteínas reguladoras que vão se ligar na região promotora, Tata Box, e vão formar um complexo, ok? Essa região Tata Box tem uma proteína que vai se ligar lá, né? Que é a proteína TBP, que é a proteína ligante de Tata Box. Ela tem uma estrutura tridimensional semelhante a esta aqui, olha, dupla alfa-hélice, né? Também aqui regiões de beta-folha, ok? Essa daqui é uma das enzimas que vai se ligar aqui na região Tata Box, certo? Então, o que nós entendemos da regulação da expressão gênica em eucarioto? É que existem mais de uma proteína reguladora, certo? Nós não vamos nos aprofundar neste conteúdo. Outra coisa importante é a remodelação da cromatina, certo? A heterocromatina, tipicamente 10% da cromatina, está sempre supercondensada. Essas regiões são transcricionalmente inativas. Então, a heterocromatina, que é a região supercondensada do DNA, ela não está acessível para as enzimas e proteínas importantes para a transcrição do RNA, ok? Então, elas são regiões que nós chamamos transcricionalmente inativas. E a eucromatina é a cromatina mais relaxada, mais frouxa, né? E aí são regiões transcricionalmente ativas. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a célula ela pode controlar a expressão de gene condensando mais o DNA, formando heterocromatina, ou afrouxando mais a condensação do DNA, formando eucromatina e permitindo assim, então, a expressão do gene. Se ela condensa, ela regula negativamente a expressão. Se ela afrouxa, no caso da eucromatina, ela permite a expressão, ok? Uma outra coisa também
que regula a expressão gênica em eucarioto é o chamado splicing alternativo. Nós vimos isso na última aula. Ele é um importante mecanismo da regulação da expressão de genes. Veja, a partir de um único gene, eu consigo, que deu origem, é claro, a um RNA mensageiro, eu consigo fazer vários transcritos, não é? Com diferentes regiões de exons, né? Então, olha só, eu tenho esse daqui, de músculo estriado, já tem esse outro modelo, certo? Olha só, de células hepáticas, do cérebro. A partir de um único gene eu consigo produzir diferentes RNAs mensageiros, certo? Que vão dar origem a diferentes proteínas, certo? Isso através do splice alternativo, que não deixa de ser uma regulação da expressão gênica, ok? Tudo bem até aqui? Tá difícil, né? Vou precisar assistir de novo a aula. A regulação da expressão gênica por controle da tradução. Então, nós vimos ali por controle da transcrição, né? Tudo que nós vimos até agora. E agora nós vamos ver a nível traducional. As proteínas que respondem ao sinal de controle da tradução podem se ligar ou desligar o RNA mensageiro, inibindo ou permitindo a tradução, ok? Então, olha um exemplo aí, a ferritina é uma proteína intracelular que liga ferro. Sua expressão é controlada pelos níveis intracelulares de ferro, através dessa proteína ligadora de ferro, que se liga ao ferro e controla a expressão da ferritina. Então, veja, apesar de ter o RNA mensageiro para a produção da proteína ferritina, se essa outra proteína aqui, ligadora de ferro, estiver ligada, ela vai controlar a expressão desta ferritina. Isso lá a nível de ribossomo, tá? Controlar a tradução já, certo? Olha, na baixa concentração de ferro, não é? Essas proteínas ligadoras, a ferritina, são inibidas, olha, certo? Então, olha, na baixa concentração de ferro, a expressão da ferritina é inibida por essas proteínas ligadoras aqui. Então, elas vão se ligar lá no ribossomo e vão inibir a expressão, porque se não tem ferro, para que eu vou produzir ferritina? Agora, na alta concentração de ferro, o próprio ferro vai se ligar a essa proteína ligadora aqui, certo? E ela vai deixar de inibir o ribossomo e dessa forma o ribossomo vai conseguir produzir a ferritina. Então, na ausência do ferro, esse ligante se liga lá no ribossomo e previne a expressão da ferritina, certo? A tradução da ferritina. Quando tem o ferro vai se ligar no respectivo ligante, no IRE protein binding, né? O binding protein, e dessa forma o ribossomo está livre para começar a síntese da proteína ferritina, certo? Que vai depois se ligar ao ferro e vai carregar o ferro dentro das células, tá bom? Só mostrando que existem proteínas que são capazes de inibir a síntese proteica lá no ribossomo, e isso faz parte do controle da tradução, controle da expressão gênica a nível traducional, tá bom? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês viram que a aula não é tão simples, mas é muito interessante. Eu peço que vocês assistam novamente, acompanhem na apostila, façam aí as suas marcações, tá ok? Nesta aula, vocês não vão ter nenhuma atividade, ok? Livre para vocês poderem estudar. O que eu peço é que vocês assistam e façam a marcação na apostila, tá bom? E se preparem, porque nas próximas aulas nós vamos preparar uma atividade para que vocês possam realizar aí, tá bom? Já iniciou o nosso segundo bimestre e até a próxima aula eu vou passar direitinho como que será a composição das notas conforme previsão, tá bom?
Então, muito obrigado por terem participado desta aula e nos vemos no nosso próximo encontro à distância. Lembrando que eu estou aqui em cima, tá? No fórum de dúvidas. Eu estou lá no grupo, certo? Do WhatsApp para tirar dúvidas, tá bom? E você não se esqueça de marcar a sua presença aqui na aula, tá? Valeu e até a nossa próxima aula.